seguinte, vai ter um relâmpago. Aqui em algumas traduções, assim como no Oriente, o relâmpago se mostra, está no Oriente e se mostra no Ocidente, obrigado. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem, uma das traduções. A minha tradução aqui é diferente, mas isso que significa. Quando Jesus voltar no dia que ele vai voltar, será muito rápido. Não vai dar tempo de dizer assim, ele está lá, corre lá, que ele está chegando. A Bíblia diz que como num piscar de olhos Jesus vai voltar. Não é uma coisa possível de correr para lugar nenhum. Então, primeira coisa, aprenda, se você ouvir a trombeta e souber que Jesus está voltando, simplesmente fique de pé. Simplesmente se prepare. Não tente fazer alguma coisa, terminar alguma coisa. Se você estiver dirigindo um carro, pode ser que o carro fique desgovernado. Se um piloto estiver num avião e for crente, provavelmente o piloto vai desaparecer. Ah, mas e as pessoas? Jesus vai levar os seus. Aqui no final do texto é tão sério isso que o final vai dizer: 2 pessoas estarão numa cama dormindo. Uma será levada e outra será deixada. 2 pessoas estarão trabalhando numa máquina, numa fábrica, num lugar, numa padaria. Estarão fazendo algum trabalho juntas e de repente uma vai olhar e vai dizer: onde foi a outra? Foi embora, muito rápido. A vinda de Jesus há de ser assim. Nós, nesta manhã, estamos aqui reunidos, mas o nosso desejo é que isso aconteça. Eu, quando era adolescente, né, eu orava assim: Senhor, não volta hoje não, né, eu ainda tenho coisas que eu não fiz, né, eu acho que quem é mais velho aqui já deve ter orado assim, e ó Jesus, espera um pouco, eu me formar na faculdade, ou me casar, eu ter filhos, tudo, eu orava mesmo, estou sendo sincero, e é uma coisa que é recorrente, né, se você passou por isso, fique tranquilo que, né, talvez Jesus espere a sua oração, não sei. Mas Jesus vai voltar. E nós temos que estar preparados. E se porventura você perder alguma coisa, se porventura alguma coisa que você deixou de experimentar, coisas boas da vida, não estou falando coisa ruim, mas fique tranquilo que a presença de Jesus vai ser o maior prazer que você jamais teve em qualquer circunstância. Você não vai sentir falta de nada. Isso nos remete ao Salmo 23. O Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Então, conforme você vai chegando perto de Jesus, as suas necessidades vão deixando de existir. Aqui, Jesus nos adverte que, primeiro, porém, versículo 25, é necessário que ele quem? O Filho de Deus, Jesus, que ele mesmo que está falando, sofra muito. Interessante, né? Jesus não veio apenas ao mundo para morrer, mas veio ao mundo para sofrer muito. Eu, às vezes, tento imaginar o sofrimento de Jesus ao ver todas as consequências que o pecado traz. Por exemplo, a poluição, as doenças, por exemplo, a falta de condições humanas de se viver. Tudo isso é algo que Jesus sofre quando vê, porque tudo isso é consequência do pecado. Nenhum pai, ao ver o seu filho passando por uma consequência de algo que fez, fica feliz. Isso traz um profundo sofrimento. Um pai, uma mãe, um avô, um professor, um pastor, é um sofrimento. Mas o sofrimento de Jesus é um sofrimento que vai até a alma, porque ele não sabe só o que ele ouve, o que ele vê, ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Ele conhece a sua vida, conhece a minha vida, ele sabe o peso e a consequência de cada pecado. E isso é um motivo de muito sofrimento. Além do sofrimento desse nível aí, tem o sofrimento físico. Quando a gente abre mão de algum direito para ajudar alguém, por mais que isso possa parecer uma coisa, vamos dizer assim, um ato de amor, envolve sofrimento também. Aí quem, por exemplo, se tiver alguém aqui que está namorando ou casado, e às vezes abre mão de alguma coisa,
ou um pai, uma mãe, alguma coisa, abre mão, ou por alguém, ou faz alguém que não é casado, mas ajuda uma outra pessoa. Às vezes existem coisas que nos fazem sofrer muito, mas mesmo assim a gente faz. A gente faz por um bem maior. Abrir mão de coisas importantes para nós. Isso às vezes é um motivo de profunda dor, mas a gente faz. Nós temos um exemplo aqui na nossa igreja, né? Que a irmã Luzia vai receber um rim. Então, aquele irmão que vai fazer a doação, ele vai passar por uma cirurgia, ele não tem nada. Ou não vai doer nada, ele vai sair lá pulando de alegria. Ele vai ter feito um bem grande, um bem enorme lá para ela, doando um órgão. Mas isso dói. E todos os dias ele vai se lembrar desse bem que ele fez. Do resto da vida dele. E os próximos a ele vão se lembrar. Não é porque a gente faz uma coisa boa que não dói. Existem assim dificuldades. Não, eu fiz uma coisa boa, vai dar tudo certo. Não necessariamente. Talvez. Mas a gente assume um risco grande quando ajuda alguém. Às vezes você se dispõe a ajudar uma pessoa e você nem estava preparado para tudo aquilo. Mas aqui Jesus está dizendo, é necessário que ele sofra muito e será rejeitado por essa geração. Aqui ele é brando, né? Vai ser rejeitado, não, vai ser morto mesmo. Não só rejeitado, não só ignorado, mas vai ser morto numa cruz. É necessário que aconteça isso. Aqui Jesus está dizendo de uma maneira ainda tranquila. Olha, é necessário que aconteçam essas coisas. Que coisas? Não há fim do mundo, não há salvação, não há reino se eu não morrer na cruz. Se eu não padecer aquilo que Deus planejou e se eu não morrer na cruz, não é possível continuar. Eu preciso passar por essas coisas. Agora, Jesus vai dar 2 exemplos bíblicos de como será o fim. E você pode procurar isso na sua Bíblia, lá em Gênesis. Essas 2 histórias estão no livro de Gênesis, na primeira metade do livro de Gênesis. E essas 2 histórias, elas remetem ainda ao princípio da nossa história bíblica. Que interessante isso. Jesus, ele não se ocupou em nenhum outro momento dar outro exemplo, mas volta ao princípio. Qual é o primeiro exemplo? O dilúvio. O que foi que aconteceu no dilúvio? As pessoas estavam vivendo as suas vidas. Mas qual foi o motivo do dilúvio? O motivo do dilúvio foi porque Deus viu que a humanidade não parava de fazer uma coisa. E o que era? Pecar. Não é igual hoje. Não é igual aos nossos dias. As pessoas não param de pecar. Ninguém fala assim, olha, eu vou parar, Deus. Vou parar, eu estou ofendendo o Senhor, eu estou fazendo uma coisa muito errada, vou parar. Não. Vai. E aí, aqui, o dilúvio. E o que foi que aconteceu com o dilúvio? Uma família, 8 pessoas foram preservadas, junto com os animais, numa arca, construída por essa mesma família. Não veio nenhum anjo ajudar, não. Foi o próprio Noé que teve que fazer. Isso nos remete à igreja. A igreja é algo onde as pessoas vão ser tiradas antes de Deus destruir o mundo, vão ser salvas. Então, o exemplo da arca serve como um exemplo da igreja. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Na arca, o que tinha além das pessoas? Os animais, né? Não era o melhor ambiente do mundo, né? Devia ser uma coisa de trabalho, né? Muito trabalho, correr para lá, correr para cá, fazer todas as coisas que tinha que fazer. Aquela família ocupada, correndo e tal, cuidando para sua própria sobrevivência, né? Não sabiam quando ia acabar a chuva. Então, primeiro foi um passarinho lá ver, não voltou. Depois mandou outro, depois foi um que não voltou. Depois foi um que voltou com um ramo, depois mandou outro, já não voltou mais. Então era assim uma tentativa de dizer, e aí, pode descer ou não pode descer? A gente já chegou ou não chegou? E tempestade lá fora, e batendo, e chovendo, e matando gente lá fora. A igreja é isso. A igreja é esse lugar onde a gente não para de trabalhar, a gente não para de correr, tentar resolver as coisas, aonde a gente fica ocupado, aonde não é o melhor lugar do mundo.
paraíso. Mas nós estamos sobrevivendo, nós estamos passando. Lá fora está todo mundo morrendo. E a gente se reúne e continua junto e vai passando, vai passando. E lá fora Deus está tirando, ceifando as pessoas e nós estamos aqui. Esse é um dos exemplos. É claro que não é para a gente ficar aqui, não é isso. Não falar, o pastor pregou lá que é para a gente ficar lá dentro da arca, não pode sair. Não, nós temos que pregar o evangelho. É só um exemplo, tá bom? Agora, o segundo exemplo é a cidade de Sodoma e Gomorra. Você quer procurar essas duas cidades no mapa, você não vai encontrar. Você vai encontrar um lugar que chama Mar Morto. As cidades estão no fundo do Mar Morto. Esse mar, ele é um mar super salgado. É mais salgado que o mar normal. Ele é tão salgado que se você entrar na água, você boia. Fica boiando lá. É tão densa a água que você fica boiando lá. Tem que tomar cuidado para não virar a cabeça lá. Não pode pôr a cabeça naquela água lá, que se entrar água na sua boca lá, é que nem um ácido. Aí, no fundo desse mar aí estão essas duas cidades. O que foi que aconteceu? Eles estavam lá vivendo, a Bíblia vai dizer, estavam fazendo negócios, fazendo compras online, pela internet, né? Tô brincando, não sei se tinha internet. Mas estavam indo no supermercado, na padaria, eles compravam um terreno, faziam um novo empreendimento, então tinha show lá de rock no final de semana, não sei. Enfim, tinha tudo que tem hoje assim, tinha lá. Tudo que você imaginar. Talvez não de modo igual, mas de modo semelhante. E as pessoas, e Deus, ele viu aquelas duas cidades e disse, olha, acabou a minha paciência, vocês só pecam. E aí ele, inclusive, manda 2 anjos lá para avisar Ló e a sua família, vamos embora. E tem uma dificuldade, os anjos chegam e as pessoas querem ter relacionamento com os anjos. E eles, Ló, assim, de uma maneira esquisita, oferece às suas filhas, não, nós queremos ter relacionamento com esses anjos aí. E lá no livro de Judas, é que vai explicar que era um relacionamento homossexual que eles queriam ter. Em Judas, viu? Não é lá em Judas. Então você lê Judas para entender isso. Tem gente que fala na televisão umas coisas, mas não leu a Bíblia inteira. Mas enfim. Aí, estava feio o negócio lá. Então, chegou a hora de Ló e a sua família saírem. E era iminente o fim. E Ló e a sua família saírem também é um exemplo de Jesus chamando a sua igreja para fora do mundo antes de destruir. Mas tem uma coisa. A Bíblia diz assim que a mulher de Ló, ela fez o quê? O anjo falou para não olhar para trás, né? E ela olhou para trás. Se você me perguntar por que ela olhou para trás, eu não sei. A gente só deduz. Não sabe porque ela olhou para trás. Mas quando a gente fica olhando muito para uma coisa, que a gente quer, né? Então ela deve ter lembrado, eu não fui no shopping inaugurar uma loja nova e não deu tempo. Sei lá. Ou, eu não terminei de fazer alguma coisa. E aí, então, ela olhou para trás e imediatamente se transformou numa estátua de sal. E aí, não veio a família toda. O Ló perdeu a esposa por um olhar, né? Então, negócio interessante isso. Aí, aquilo representa, de certa forma, a saída para a destruição. Nosso mundo vai ser destruído. Então, a Bíblia vai dizer, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Tudo, aprenda a usar o que está à sua disposição sem colocar o seu coração naquilo. Que seu coração seja dedicado ao Senhor. Porque é Ele que é o seu bem maior, é Ele que sustenta a sua vida. Use as coisas, mas não ame as coisas. Eu adoro esse... Não, só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirá. Não adore mais nada, né? Eu adoro sorvete, eu adoro... Não, adore a Deus. Goste muito de sorvete, mas adore somente a Deus. Você é o caso do sorvete. Tem gente que já não gosta, né? Então tem gente que gosta de sorvete, de pizza, de mussarela. Então não adore, só goste bastante. Aqui vai dizer que choveu fogo do céu e enxofre e o destruiu a todos. Assim, versículo 30, será o dia em que o Filho do Homem se revelar. Vai ser igual, não vai ser igual ao dilúvio, vai ser igual ao Sodoma e Gomorra. Deus escolheu esse outro método aqui, do fogo. Ele usou água, prometeu que não ia mais acabar com o mundo com água, e é por isso que a Bíblia diz que aparece o arco-íris, que é como se fosse assim a metade de uma aliança, né? Uma metade de uma aliança lá no céu, Deus dizendo assim, olha,
eu prometi que eu não vou acabar com água, vou acabar com fogo. Eu não sei se é pra gente ficar contente ou triste, né? Mas enfim. Aí, Deus prometeu isso daí. E aqui diz que naquele dia quem estiver no telhado, aí você vai falar, mas quem que vai estar no telhado numa hora dessa? Vai ver que a pessoa está arrumando antena parabólica ou está fazendo alguma coisa, arrumando, não sei. Mas essa pessoa que estiver no telhado, é interessante, né? Você sabe que muitas pessoas caem do telhado, né? Já sabe dessa história aí. Tem gente que sobe quando está chovendo, escorrega. Quando estiver chovendo, não sobe no telhado. Mas a pessoa não é para se apavorar, não é para pular lá de cima, nada. Fique calmo. Se você é crente e estiver em cima do telhado, é interessante. Jesus, talvez alguém tenha se assustado muito que estava em cima de um telhado, né? Então Jesus, sabendo disso, está nos advertindo aqui. Outra coisa, não é para ir pegar seus bens em casa, não vá descer para pegar nada. Não precisa correr. Quando Jesus chegar, não precisa do celular, tá bom? Não precisa de nada disso. Não precisa do WhatsApp, não precisa de Facebook, nada. Fique tranquilo, você vai sem o seu celular. Ah, mas eu acabei de comprar um celular, pastor. Pois é. Então, por isso, não ame as coisas que tem no mundo. É esse o problema. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para trás. Então, onde você estiver, você fique firme ali. Não vai dar tempo para nada. Não, correr é inútil, né? Simplesmente aguarde o seu momento, sua chamada. Não precisa se desesperar, porque isso é uma coisa necessária. Deus quer nos levar para a sua casa. Não sei aqui se alguém já mudou de casa, mas toda mudança é um estresse muito grande. Mas pode ter certeza que Deus vai cuidar de todos os detalhes aqui. Agora, ele vai dizer assim, lembre-se da mulher de Ló. A mulher de Ló deve ter esquecido a bolsa em casa. Talvez ela esqueceu a chave do carro. Eu não sei o que deixou para trás. Não precisa se preocupar. Olhe para cima. Olhe para o futuro. Olhe para quem está te chamando. E aqui, na sequência, esse versículo é muito importante dentro desse contexto. Qualquer que procurar salvar a sua vida, a perderá. Jesus vai estar voltando para salvar você. E você resistindo a o que Jesus está fazendo na sua vida. Então, é como se você quisesse dizer assim, Jesus, eu quero ter o controle, eu quero me salvar. E Deus vai dizer, olha, a salvação é minha. A Bíblia inteira vem me falando, a salvação pertence ao Senhor. Você não vai conseguir salvar. Então, deixe-me cuidar de você. Deixe-me envolver-te com os meus braços e levar você. Se você resistir, você vai sofrer, porque eu querendo te levar para minha casa e você querendo se agarrar em alguma árvore. É complicado. Então, confie. Qualquer que procurar salvar a sua vida, a perderá. E qualquer que a perder, a salvará. É um texto complicado, né? Mas nós precisamos aprender a deixar Deus cuidar da gente. Isso que é importante aqui. Eu queria que você agora visse o versículo 37. Então lhe perguntaram, onde, Senhor? E ele lhes respondeu, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Uau, mas que coisa, né? O que quer dizer isso? Bom, primeiro, nós podemos entender de uma forma literal. Mas de outra forma, nós podemos entender de uma forma inversa aqui. Nós podemos entender esse texto da seguinte maneira, olha, onde as coisas estão acontecendo, onde existe motivo para acontecer, então é ali que vai acontecer. Né? Quando você vê no céu, não sei quem já viu, quem já observou, talvez, eu não sei se os irmãos sabem, eu acho que deve saber mais que eu, porque eu sou da cidade, né? Criado e nascido em São Paulo, então nem deveria saber disso, mas quando um boi morre no pasto, então você olha para cima e vê umas aves girando em círculos, né? Quem são essas aves? São os urubus, né? Eles ficam voando bem alto, é como se estivesse celebrando a morte, um negócio feio, né? Assim,
e eles ficam girando em círculos ali assim. E se você nem sabe onde está aquele animal ou uma pessoa, mas você vendo os pássaros girando assim, você é capaz de chegar lá. É uma coisa interessante isso, né? E você vai chegar até aquele lugar. Então, assim, aqui de certa forma é um sinal dos céus, uma maneira de você ver de longe o que está acontecendo. Mas Jesus não responde de forma direta a isso, porque Jesus, ele não tem como responder isso, porque isso vai acontecer de uma forma mundial ao mesmo tempo. Eu já expliquei uma vez para umas pessoas que não dava para Jesus marcar dia nem hora, porque, por exemplo, se Jesus tivesse dito que viria em tal dia e tal hora, o planeta está girando, ia ser em qual país esse horário? E que dia ia ser? Porque agora hoje é dia 3, né? 3 de maio. Agora são 10h52. E no Japão? Que horas é agora? Agora é 10 da noite lá, né? Então, estão com 12 horas. Mas quando for meio-dia aqui, já vai ser meia-noite lá. E quando for 1 hora, agora já é 1 hora do dia 3, mas lá para ele já é 1 hora do dia o quê? 4. Então, viu como não dá para marcar hora? Quando é um evento mundial assim, não dá para marcar hora, né? Então, a menos que agora criaram um relógio mundial aí, que é o GMT, né? Então, tem horário lá. Mas com o tempo de Jesus não tinha isso, então não dá para marcar dia nem hora, porque aí vai ser quando? Vai ser hoje, amanhã? E também porque nós temos que estar preparados o tempo todo. Então, você tem que entender o seguinte, que a vinda do reino de Deus é dentro da gente. E a ida para o reino de Deus depende de Jesus. Com essas duas pequenas informações, você está apto a viver uma vida tranquila e sossegada, em paz, sabendo que Deus cuida de todas as coisas. Nossa obrigação como igreja é pregar o Evangelho com tranquilidade, com amor no coração, não é com desespero, com imposição. Nós falamos de Jesus e as pessoas ouvem a palavra. E quem faz o trabalho é o Espírito Santo no coração. Você é o mensageiro, você leva a mensagem. O que a pessoa vai fazer com a mensagem é entre ela e Deus. Mas nós temos uma obrigação de falar de Jesus. Então, por isso que eu gosto que você sempre tenha um folhetinho para entregar para alguém, onde você for. Se você não gosta de falar, entrega um folhetinho, né? Não precisa ter vergonha. Assim, ó, trouxe aqui para você uma palavra de Deus. E aí você vai entender que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Quando Noé estava construindo a arca, né, alguns cálculos, isso não está literal na Bíblia, você não vai encontrar esse texto também, que Noé pregou 120 anos. É um cálculo complexo para chegar nisso daí, não vou explicar hoje, mas nós entendemos que enquanto Noé estava construindo a arca, ele pregava que iria chover e que Deus ia acabar o mundo, mas as pessoas não se importaram. É interessante que ele falava a mensagem certa, estava cheio de Deus, estava obedecendo a Deus, mas mesmo assim ninguém ouviu. Então, quando você fala e ninguém ouve, você não precisa ficar frustrado. Se você ficar sozinho no seu trabalho e as pessoas não lhe dão atenção, e as pessoas não ouvem, você fez a sua parte com todo o seu cuidado, com o melhor que você pôde fazer. Mas se as pessoas não ouviram, você não vai ser diferente de Noé. Olha só a questão de Ló também. Ló, ele morava lá, mas as pessoas não se envolveram com Ló. A Bíblia diz que o coração dele ficava triste de ver as coisas que aconteciam ali, né? E as pessoas pereceram. Mas louve a Deus por sua vida, pregue o Evangelho. Não depende de nós o que o Evangelho vai fazer. Nós vamos fazer o melhor. Nós vamos amar as pessoas até o fim, como Jesus nos amou. A gente se coloca no lugar da pessoa. E se fosse eu? Alguém não insistiria comigo? Alguém não falaria de novo? Se fosse eu que tivesse ao contrário aqui. Então você age dessa forma, pregando o Evangelho, e você vai ser abençoado por Deus, com certeza. Não se desespere nessa vida, nesse mundo. Nós estamos nos aproximando de dias difíceis. Dias difíceis se aproximam, inclusive, do nosso país. Nosso país, que era o país mais fantástico do mundo, né? Que as pessoas há pouco tempo aí diziam. Nós estamos passando por uma profunda crise política, econômica, social.
Então, no ano passado faltou água em muitos lugares, né? Aqui no estado de São Paulo. Agora nós estamos nos aproximando de novo do período da estiagem. Não sabemos se houveram obras que estiveram suprindo isso a contento. Então, a nós cabe orarmos, cabe estarmos com Jesus, aguardando aquele dia. E você nessa caminhada, não desanime. Deus está conosco. No mundo nós vamos ter aflições, mas Jesus venceu, nós vamos estar com Ele. Não desanime, fique tranquilo. Não saia daqui de hoje da igreja desesperado. Não, calma, está tudo certo. Deus está conosco, cada dia da nossa vida, nos provando, nos ensinando a termos cada vez mais relacionamento com Ele. Vamos orar, encerrando essa breve meditação. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina aquilo que devemos fazer com cuidado, com atenção a Ti. Senhor, abençoa o coração de cada pessoa que está aqui nesta manhã, para que ninguém entre em pânico, em desespero, mas que possa perceber o outro lado, o lado do Teu cuidado, o lado de que o Senhor ansiosamente nos chamará à Tua presença, porque o Senhor sabe que é infinitamente melhor estarmos com o Senhor do que estarmos aqui. Abençoa-nos como igreja, fica conosco para que saibamos aguardar até aquele dia em que o Senhor nos chamará pelo nome e estaremos na Tua presença. Fica conosco nesse dia, que seja um dia especial. Em nome de Jesus, amém.